Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, meus irmãos, nós encerramos hoje esta série de mensagens sobre batalha espiritual, com o tema libertação dos vícios. Libertação dos vícios. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Então, esse texto aí é um texto de Isaías, capítulo 61, nós já pregamos aqui na igreja sobre ele, e Jesus leu esse texto e Lucas registrou. Ele estava na sinagoga quando ele citou Isaías e ele disse: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos essas escrituras. Então, Lucas 4, do 18 a 19. Então, a missão, ela começa no coração de Deus. Deus foi quem arquitetou, quem projetou esta obra de libertação e de salvação ao homem. Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, o seu Filho amado, a este mundo, e ele, o Pai e o Filho, enviaram o Espírito Santo a este mundo. Ou seja, Cristo disse: se eu não for, o Espírito não virá, mas se eu for, eu enviarei um outro Consolador. Cristo também enviou seus discípulos ao mundo com a missão de resgatar, de proclamar a libertação. Mas ele enviou a nós também. Nós temos esta missão. E o Espírito Santo de Deus, ele é o autor principal no cumprimento da missão. Cristo diz: o Espírito de Deus está sobre mim. A missão de Jesus, ela era salvar, e é ainda hoje o que estava perdido, o que está perdido. Esta salvação que Cristo anunciou foram as boas novas, o Evangelho da graça, o Evangelho que liberta. E este Evangelho é direcionado a todas as áreas e a todas as necessidades do ser humano, como a gente vai ver no texto aí, ele colocando. Então, por natureza, o homem, ele vive separado de Deus. O pecado o separou. Ele vive com um grande número de problemas, infortúnios, e ele precisa urgentemente das boas novas do amor de Deus, das boas novas da graça de Deus. Cristo estava convencido de que ele foi capacitado, ungido por Deus para esta missão que é libertar o homem. E eu coloco aqui, baseado nesse texto aí de Lucas, capítulo 4, focando aí no verso 18, esse ministério. E essa mensagem que nós encerramos a série de hoje, eu coloquei libertação dos vícios. Então nós pluralizamos, porque entendemos que Cristo ele tem o poder para libertar de todo e qualquer vício ou de todo e qualquer aprisionamento. Ele tem o poder para isto. Então, quando nós olhamos para o texto de Lucas 4, o verso 18, ele diz que o Espírito de Deus ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Então, libertação da pobreza. E há muita pobreza espiritual e pobreza moral. A pobreza econômica também é um problema muito real, de modo especial no nosso país, em que muitas pessoas passam necessidade. Mas Cristo veio para trazer um evangelho que liberta o homem da pobreza espiritual, da pobreza moral,
Deus enviou o seu único filho. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos o ministério de Jesus direcionado aos pobres também. Por exemplo, a Bíblia fala que ele ressuscitou o filho da viúva pobre. E esse filho era a fonte de sustento para o futuro dessa viúva. Ele curou os leprosos para que eles pudessem retornar ao trabalho. Ele condenou os ricos que exploravam os pobres, especialmente os órfãos e as viúvas. Por outro lado, nós vemos que ele elogiou a atitude de uma viuvinha pobre, que doou ali em oferta mais do que todos, não em quantidade, mas em termos daquilo que ela tinha. Cristo não impediu de dar, e nem a Bíblia menciona que ele deu algum dinheiro aos pobres, mas ele trouxe um evangelho que os libertaria. Então, os pobres, quando nós olhamos para a Bíblia, nem sempre eles são pobres, porque eles eram ricos em fé. Diz a Bíblia em Tiago 2,5: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então ele escolheu os pobres, escolheu as coisas simples. Há várias pessoas com necessidades econômicas significativas, mas que são ricas na fé, que estão progredindo economicamente. Então elas não se sentem abandonadas por Deus, mas se sentem amadas e amparadas pelo Senhor. Mas o texto ainda diz, no verso 18, que ele veio libertar também do cativeiro, porque diz, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, aos que estão cativos. Então, no Evangelho, ou nos Evangelhos, nós vemos esta missão de Jesus, de trazer liberdade para aqueles que estavam em prisão. E qualquer que fosse essa prisão, ele veio para pôr em liberdade. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos vários prisioneiros que ele libertou. Ele libertou prisioneiros do diabo, ou seja, Jesus libertou muitas pessoas que estavam possuídas de demônios, então ele libertou. E há hoje pessoas também que são prisioneiras do diabo, prisioneiras dos demônios. No nosso país, há muitos que se voltam para uma religião mística, para o misticismo, para o espiritismo, para a bruxaria, ou seja, e N outras formas que tem de aprisionamento espiritual. Mas Cristo veio para pôr em liberdade essas pessoas. Mas também pessoas que são prisioneiras do vício. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E ele veio também para libertar essas pessoas. E aqui, quando ele fala, não eram apenas as prostitutas, os adúlteros, os cobradores de impostos que eram pecadores. Os judeus, eles pensavam que eram livres, mas Jesus viu que eles estavam totalmente escravizados ao pecado. E hoje também, há muitas pessoas que pensam que são livres, mas quando nós olhamos, às vezes estão aprisionadas em algumas coisas, como vício, ódio, violência, hipocrisia, inveja, ganância e muitos outros pecados. Há pessoas que são prisioneiras da riqueza. A riqueza, por exemplo, ela impediu aquele jovem rico de seguir a Cristo Jesus. Cristo disse, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E aquele homem esgueirou-se pelo caminho, porque ele era dono de muitas riquezas, de muitas posses. Nossa missão, ela não é direcionada somente aos pobres, mas a todos aqueles que precisam de libertação.
pois a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há outros que são prisioneiros também da tradição, do legalismo. Os religiosos da época de Jesus estavam presos às suas tradições e leis, de modo que eles não podiam aceitar a graça de Cristo Jesus. E há hoje também muitos que acreditam que podem alcançar a salvação através de tradições religiosas. Acreditam que são livres, mas são escravos da tradição. Então há cativos de muitas formas, quando a gente vê. Mas a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Cristo liberta, como eu disse, de todas as mazelas. O verso 18 ainda, a parte C, vai mostrar que ele pode libertar também do sofrimento físico, porque ele veio para restaurar a vista dos cegos. Jesus se interessou pelo sofrimento físico das pessoas. Nós não somos o Deus que cura, mas nós cremos em um Deus que pode curar. A igreja cristã, ela clamou a Deus por milagres, por cura, e ela proclamou, e Deus respondeu. E quando nós clamamos, Deus responde também, pois a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes, Ele cura instantaneamente, às vezes é um processo, e às vezes Ele pode usar até os medicamentos, os médicos, para tratar. Às vezes Ele apenas remove a dor, mas nós podemos clamar e confiar nele. Mas esse versículo 18, ainda na parte B, ele diz para pôr em liberdade os oprimidos. Então ele veio para libertar da opressão também. Há muitos que estão oprimidos, angustiados, sobrecarregados e sofrendo. Ou seja, tem uns que são socialmente oprimidos, porque vivemos em uma sociedade opressora, há outros que vivem oprimidos pelo pecado, por um estilo de vida destrutivo, e Jesus restaura. Ele restaurou, por exemplo, a vida daquela mulher samaritana. O filho pródigo retornou ao lar do seu pai. Há pessoas que são oprimidas também, opressas aí, por experiências da vida, experiências difíceis. Então, muitos vivem oprimidos aí pela dor, pelas mágoas do passado, abuso na infância, infidelidade conjugal, prejuízos financeiros, e tudo isso, então, nessas experiências difíceis pode escravizar. Mas há uma mensagem na Bíblia de esperança, de encorajamento, que nós podemos proclamar, de que em Cristo há libertação. Há outros que são oprimidos pelo medo, pela preocupação também. Cristo diz, não andeis ansiosos, não vos preocupeis. Mas, hoje à noite eu quero tratar de um problema que Jesus também liberta, que são os vícios. E aqui eu falo um pouco sobre os vícios. O problema dos vícios, e principalmente vícios de pornografia, como nós já falamos nas duas mensagens anteriores, das duas últimas quartas-feiras, talvez seja um dos maiores problemas hoje que nós enfrentamos. E o problema do vício, ele começa cada vez mais cedo. As palavras sexo e pornô estão entre as 10 palavras mais procuradas por crianças na internet. São as mais procuradas por crianças. O ranking foi feito pela empresa de segurança Symantec, antivírus Norton. Essa empresa identificou as 100 principais buscas feitas durante 4 meses por meio do seu serviço de segurança
chamado Online Family, Norton. Então, a Norton, ela, através deste Online Family, fez a sua pesquisa ali durante 4 meses. E a Norton, ela supervisiona o que as crianças e os adolescentes fazem na internet. A palavra sexo apareceu em 4º lugar das palavras mais procuradas. A palavra pornô apareceu em 6º lugar. Por esse e por outros motivos, é preciso, então, orientar as crianças a respeito do uso da internet. Como é que as crianças estão usando? Gregory Smith, vice-presidente, diretor executivo de informação do Departamento de TI da World Wildlife Fund. Ele diz que deixar a criança diante de um computador com acesso à internet, sem qualquer tipo de monitoração, é a mesma coisa que colocá-la em uma esquina e não ficar vendo o que acontece. Você deixar no meio de uma rua muito movimentada, numa esquina, e deixar a criança sozinha ali. Ele diz que o perigo é o mesmo. A idade média em que as crianças, em geral, veem pornografia pela primeira vez é com 11 anos de idade. 11 anos. E isso pesquisa da Cimatec. Então, com 11 anos, Christopher, um psicólogo, Christopher Valenço, em 2013 e 2014, Valenço fez uma pesquisa com 1.111 jovens cristãos com idade entre 10 e 18 anos, nos estados do sul, aqui do Brasil. Ele pesquisou, Valenço, os hábitos de acesso à internet e o consumo de pornografia por crianças e adolescentes. E os dados são alarmantes. Crianças e adolescentes. Então, mais de 80% dos meninos já havia acessado conteúdos pornográficos pelo menos uma vez. De cada 10, 8. Aos 12 anos, 10% deles viam pornografia uma ou mais vezes por semana. Ou seja, 10% de crianças com 12 anos via uma ou mais vezes semanalmente. Aos 16 anos, 40% fazia isso. Quase 50%. Ou seja, adolescente aí com 16 anos. No caso das meninas, 42% já tinham visto, sendo que 3,5% viram aos 12 anos. E com 16 anos, 11% via pelo menos uma vez por semana. Mais de 70% dos meninos e 66% das meninas viviam em famílias estruturadas, famílias cristãs, e o acesso à internet era feito dentro de casa, através de celular, ou seja, eles 64% e elas 41%. O acesso era feito em computadores, eles 76%, elas 47%, ou por meio de celulares, os meninos 42% e as meninas 35%. Valenço, ele analisa esses dados de uma pesquisa que ele fez com meninos cristãos de igrejas evangélicas, e ele compara os dados da pesquisa com as pesquisas em geral de pessoas que não são crentes. E ele conclui, através dessa comparação, que os jovens cristãos, pesquisados por ele, praticamente em nada diferem de outros jovens em relação ao hábito de ver pornografia na internet.
o mesmo hábito que está lá no mundo, nos 1.111 crianças e adolescentes que ele pesquisou, percentualmente é a mesma coisa das pesquisas que são feitas no mundo aí de pessoas que não estão dentro da igreja ou em um lar evangélico. E ele diz ainda que isso afetará esse hábito, esse vício, que começa a se instalar na infância e na adolescência. Ele diz que isso, então, os jovens vão levar para o resto da vida. Então, a resposta sexual deles, quando estiverem em seus relacionamentos, mais à frente, será afetado. E o hábito pode perdurar na vida conjugal, pois a pornografia e as relações sexuais são diferentes. Os hábitos, diz ele, formados na adolescência, têm uma facilidade de se manter por toda a vida. E muitas relações do presente e do futuro são diretamente afetadas por este vício da pornografia. E ainda, segundo Valenço, a dependência em pornografia está intimamente ligada ao vício em novidades. Por isso, esse tipo de conteúdo na era da internet rápida, da banda larga, como diz ele, tem produzido problemas que não existiam há 25 anos. São problemas atuais, são problemas novos. A pornografia produz, diz ele, condicionamento do cérebro a novas experiências, trazendo sempre a necessidade de mais pornografia, porém sempre de um modo diferente, pois as já vistas não produzem no usuário o mesmo nível de excitação. Ou seja, é como o usuário de droga, que começa com a droga leve, e depois aquela não atende, e vai para uma outra mais pesada. Mais pesada, ele diz, é a mesma coisa que acontece aqui também no vício da pornografia. E ele diz que, então, a criança, o jovem, o ser humano, ele vai se aprofundando naquilo dali, e isso, então, fecha o ciclo que ele chama da dependência. Aí depois a pessoa vai estar dependente desse vício, do vício da pornografia. Eu coloquei um tópico aqui que eu chamo de rotavício. Nós já vimos falar de rotavírus, e eu coloquei aqui rotavício. Diante dessas pesquisas, ou do grande número, não somente de crianças, de jovens, mas é preocupante de vermos criança com 10 anos já usando ou vendo esses conteúdos aí. Então, o grande número de jovens consumidores desse conteúdo aí está sofrendo várias disfunções na sexualidade, já fruto também desses vícios aí. Uma revista de psicologia chamada Psicologia Hoje, feita na Universidade de Pádua, na Itália, indicou que 70% dos homens jovens que procuram neurologistas por ter um desempenho sexual ruim, admitiu, então, o consumo frequente da pornografia. E isso afetava, então, na área da sexualidade. Outros estudos de comportamento sugerem que a perda da libido acontece porque esses grandes consumidores de pornografias estão abafando a resposta natural do cérebro ao prazer, está afetando o cérebro. Então, anos substituindo os limites naturais da libido por uma intensa estimulação à resposta desses homens à dopamina. Então, os neurotransmissores que está por trás do desejo, que é a dopamina aí, e da motivação e dos vícios também, reage ou seja, é uma resposta a essa busca de um prazer imediato, que eles querem. Então, uma vez que o prazer está fortemente ligado a esse vício da pornografia,
o sexo real parece não compensar ou não oferecer recompensa. Então, esta seria a causa da falta de desejo em muitos homens. E aí teria N outras pesquisas, que eu não vou mais mencionar, mas que eu coloquei, do prejuízo, da escravidão que esse vício pode trazer, de um vício que está sendo formado na infância e na primeira adolescência, e que os efeitos irão para toda a vida, e que precisa ser trabalhado. Struder, psicólogo também da neurociência, ele também aponta esses mesmos problemas na conduta humana e que nós devemos atentar para isso daí. Mas eu coloquei alguns tópicos aqui que nós precisamos, nisso que eu chamei de rota vício, né? Primeiramente, identificar o vício espiritual. Como é que se sabe, como é que se identifica, ou seja, qual é o termômetro que nós vamos ter para aferir, de que maneira nós vamos trabalhar com isso daí. Então, algumas dicas que nós podemos aplicar para nós mesmos, ou para alguém que nós podemos nos colocar como um mentor, como um ajudador também. Então, se a gente observar em nós mesmos, ou em um filho, ou em um amigo, alguns desses itens que eu vou mencionar aqui abaixo, pelo menos 3 ou mais dos seguintes itens que eu menciono aqui, pode ser um indicador de que a pessoa está com vício aí. Por exemplo, a pessoa insiste ou persiste em ficar diante do computador, do celular ou da televisão, de qualquer recursos midiáticos aí, quando não há ninguém em casa ou quando todos estão dormindo. Está todo mundo dormindo e a pessoa está varando noite no celular, na televisão, no computador. É algo para que a gente olhe. A pessoa mantém uma maleta, uma mochila, uma gaveta, um armário com chave, e ninguém da família ou do trabalho pode ter acesso. E daí pode ser a chave ou o cadeado no celular, uma senha que ninguém pode ver. É como aquelas agendas que tinha antigamente e que as pessoas faziam um diário. Aí dizia, mas é falta de ética ver o diário de alguém. Mas as mães devem olhar para o celular dos seus filhos. Então, elas mantêm uma gaveta. Antigamente, quando não tinha, era mochila fechada, gaveta e armário, para guardar revistas, fitas, vídeos, e que ninguém podia ver. Outra dica, a pessoa olha prolongadamente para as pessoas do sexo oposto quando pessoas passam por elas. Às vezes é triste, eu já ouvi muita queixa em igreja de mulheres reclamando, às vezes, de homens. Já teve uma pessoa que disse, pastor, ele parece que come com os olhos. Então, às vezes, um olhar maldoso, um olhar perverso. Então, tem que ter cuidado nisso daí. Eu falei aqui de um jovem de 28 anos de idade, viciado desde os 13 anos, e ele dizia, pastor, eu não consigo olhar para uma mulher sem um olhar impuro. E Cristo disse, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro, no coração, já adulterou com ela. Então é um problema isso daí também. Ou seja, vem débito no cartão de crédito para os quais a pessoa às vezes não pode dar explicação. Eu já vi problema de mães em que o filho usou o cartão de crédito para jogos e para coisas que não era legítimo um cristão fazer, e veio no cartão de crédito uma conta alta depois, e a mãe teve que pagar, porque usou o cartão de crédito da mãe para comprar produto que não deveria comprar.
A pessoa pode chegar muito tarde do trabalho, ou do colégio, ou se ausentar mais do que o necessário, justificando essas ausências por motivos de trabalho. Tenho que fazer um trabalho na casa do meu colega, tenho que fazer isso. Ou então do próprio trabalho da empresa. E às vezes não é nem aquilo, é fuga que a pessoa está tendo. Quando está na internet e alguém se aproxima, aí a pessoa muda rapidamente de tela. É um indício também. Então, são dicas. Na prática, todos esses indicadores podem apontar para um vício. Demonstra estar distante emocionalmente da pessoa a quem ama. Parece estar ausente ou distraído, mesmo em momentos familiares. Demonstra no estado de ânimo uma falta, demonstra uma mudança no estado de ânimo e apresenta um comportamento brusco e ameaçador, um comportamento bipolar. Então, são indicadores que tem que atentar para isso daí. Outro aspecto que eu trato aqui, superando o vício do sexo. É possível superar? Eu coloquei rota vício. Indicadores de que se a pessoa tem ou não o vício. Mas é possível superar? Sim, é possível superar. A resposta primeira é essa daí. O processo psicológico do vício aqui é semelhante a qualquer um outro vício. O vício na pornografia, no sexo, o processo psicológico, ele é semelhante a qualquer um outro vício. Então, os conselhos que a gente dá como profissional do comportamento humano é o mesmo que se daria para um dependente químico. São válidos também para a pessoa que tem dependência ou que é viciada em conteúdos pornográficos, como nós colocamos aqui. Então, quais seriam as dicas aí? O primeiro passo é a pessoa admitir o problema. Tem que admitir. Admite o problema e mostra disposição para corrigir esse comportamento. Enquanto a pessoa der justificativa e não admite, ela não vai vencer aquilo dali. Então, primeira coisa, admitir. Quando alguém me procura relatando alguma dificuldade, eu já vejo que a pessoa tem interesse em superar. Porque o que o diabo vai fazer é justamente que a gente não confesse, que a gente não busque ajuda, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, confesse a Deus e busque ajuda também. Ou seja, além de reconhecer o problema, procurar a ajuda. Estar sempre sob vigilância. Não ficar sozinho por muito tempo, ali. Continuar com as atividades de maneira planejada. Manter sobriedade, equilíbrio em tudo. Fazer uso de mecanismos estruturados de ajuda, como bloquear certos ambientes da internet. Para esse senhor, jovem senhor que conversou comigo, a primeira coisa que eu pedi para ele foi deletar, porque ele tinha uma pasta no computador só de conteúdos impróprios. Eu digo, deleta, joga para o lixo, apaga. Ah, tem telefone no celular assim, assim, deleta, perca o contato, tire da sua agenda, bloqueie, não atenda esse telefone. Então, tem que tomar medidas aí. A pessoa tem que fazer isso daí, medidas estruturadas. A tendência pode ter sua origem em abuso sexual na infância ou em uma infância conturbada. Pode ser um problema que a pessoa teve na infância e precisa buscar a ajuda. Nesse caso aí, o plano de reabilitação deve vir acompanhado de psicoterapia, de um acompanhamento de um profissional. Para a pessoa que dará apoio, que a pessoa tenha maturidade,
que saiba lidar com o problema que a pessoa está enfrentando, né, que se coloque ao lado realmente para ajudar a pessoa. Outra dica no rotavício: prevenir os vícios. A maioria dos vícios, e como eu falei aqui, por isso que eu coloquei no plural, vícios, porque quando a gente trata da batalha espiritual, e também as drogas, é um vício que requer batalha espiritualmente, mas nessa área do sexo, da pornografia também, ou seja, a pessoa tem que saber que muitas vezes, na maioria das vezes, teve início na fase juvenil e na adolescência. Então, por isso, os esforços preventivos devem ser atacados ou focalizados nessa idade. A igreja tem que se colocar como coadjuvante dos pais e trazer palestras de esclarecimento, de atenção para pré-adolescentes e adolescentes e jovens também. Ou seja, a escola deveria ser o ambiente aonde as crianças receberiam instruções sobre todo tipo de vício, sobre o perigo, quer sobre drogas, quer sobre o sexo, pornografia. Os programas escolares devem ter ou deveriam ter espaços para palestras, para seminários, com pessoas relevantes, pessoas que entendem da área, pessoas que têm valores, e valores que preservam a família e também o ser humano, valores cristãos, porque não é qualquer um que está preparado para isso daí. E é muito importante a gente trabalhar nesse combate aqui a questão dos valores, porque os valores da nossa sociedade estão de ponta cabeça. Por exemplo, a escola, que deveria ser um espaço aonde a criança receberia suporte de proteção para o perigo de drogas e de outras coisas, tem se tornado, em muito lugar, um polo ou um antro de perdição e de escravidão para as próprias crianças, dentro da própria escola. Mas a escola deveria, juntamente com a igreja e com a família, estarem de mãos dadas aí para lutar em favor, vamos dizer, de pré-adolescentes, adolescentes e crianças. Mas entraria aí médicos, advogados, psicólogos, a própria polícia aí, ou seja, os policiais, ou seja, de maneira conjugada, trabalhar para combater todo e qualquer tipo de vício, como nós colocamos aí. Então, é possível combater. Os pais das crianças, pré-adolescentes e jovens também devem trabalhar nessa prevenção. De que maneira? E aqui vão umas dicas. Ter uma postura definida com respeito a isso daí, aos vícios, qualquer que sejam eles. Então, se posicionar e orientar. Outra dica, formar a autoestima saudável nos filhos. Precisa trabalhar isso daí também. Manter o lar seguro e estável, mas às vezes o problema já está dentro do próprio lar. O lar é vítima, e às vezes um lar onde muitos são viciados, e o caminho quase que normal das crianças vai ser trilhar por esse mesmo caminho que os adultos dessa família, às vezes já estão escravizados também nesses vícios. Dar exemplo irrepreensível no que se refere aos vícios. Então, é um trabalho que nós precisamos fazer como igreja, como família e como sociedade. Então, precisamos trabalhar para combater. E eu coloquei outro tópico aqui, vencendo o vício segundo a Bíblia. Aqui, olhando agora para a Bíblia. O que é que a Bíblia nos diz? Qual é o auxílio que nós podemos ter da palavra de Deus? Eu coloquei um dado aqui sobre, e eu já tinha dito isso, mas essa estatística e essa pesquisa eu só li essa semana,
mas eu sempre falava, e a gente sabe, e todos nós sabemos disso, que só ler a Bíblia, o fato de você ler a Bíblia, isso já vai ser um elemento que vai nos munir como preventivo ou como prevenção para os vícios. Então, a pessoa que ler a Bíblia, ou a pessoa que ouve tanto a leitura, tanto a Bíblia, você lendo como escutando ela em áudio, está comprovado que ela vai fazer efeito na sua vida, munindo você contra essa questão dos vícios, dando-lhe suporte. E principalmente se a pessoa faz isso pelo menos ou a partir de 3 vezes por semana. Uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, de acordo com a pesquisa, praticamente efeito nenhum vai ter 1 ou 2 vezes por semana. É como um exercício físico. Uma pessoa que não faz nada de exercício, como eu não faço, então fazer 1 vez por semana não vai surtir muito efeito. Então tem que ter o hábito ali, pelo menos 3 vezes por semana. Mas para nós, o cristão, nós deveríamos ler a Bíblia, ouvir a Bíblia todos os dias. E isso daí já seria um instrumento de proteção, de prevenção para os vícios ou para qualquer uma outra coisa. A Bíblia vai dar esse suporte. É como você que planta ou que joga uma semente. Você só arando, aguando ali a semente, ela vai brotar em si mesma. Então, a palavra de Deus é a semente. Jogue ela dentro do torrão virgem do seu coração e ela vai frutificar, vai dar o fruto na hora certa. Então, alguns passos, biblicamente, a gente vê aqui que nós devemos dar aí para vencer o vício, qualquer que seja ele. Primeiro é reconhecer e confessar o pecado. Depois pedir ajuda. Depois criar uma estratégia. Fugir e preservar. Então a Bíblia mostra que nós devemos confessar o pecado. Esse é o primeiro passo, biblicamente, para a pessoa vencer o vício. Confesse o seu pecado. Admita o problema e peça perdão. Coloque diante de Deus isso daí. Peça a Jesus que reine em sua vida, que limpe o seu coração, que limpe você de todo pecado. Peça a Jesus que transforme a sua mente. Mesmo nós que já temos Jesus como Senhor e como Salvador, nós devemos orar assim, dedicar nossa vida a Ele, pedir perdão. A Bíblia diz que Deus sempre perdoa, é o que diz isso em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados. Ao confessarmos o nosso pecado, nós estamos admitindo, concordando com o nosso erro e admitindo que nós precisamos da ajuda de Deus, porque sozinho nós não vamos conseguir a libertação. Ou seja, precisamos de Jesus. Isso dá lugar para a ação de Deus em nossa vida. Se o seu vício machucou outra pessoa, também é importante pedir perdão a essa pessoa e procurar consertar as coisas. Por exemplo, no caso de um casal, do vício da pornografia, é uma traição, biblicamente, em relação ao cônjuge. Então, peça perdão. Uma vez, eu conversando com um pastor, ele contou um caso de uma pessoa da igreja dele que traiu a esposa, adulterou. E aí, segundo o relato, a pessoa disse que estava arrependida e procurou o pastor para pedir perdão. Mas depois ele colocou uma condição: pastor, que a minha esposa não saiba, não conte para a minha esposa, porque o senhor sabe o jeito que ela é paraibana, pastor. Então, não conte. Não, tem que contar sim. Você pecou contra ela. Então, peça perdão a Deus e ao próximo. É assim que o erro é corrigido, que o pecado é corrigido.
E o pastor optou para ficar o caso só entre eles dois. Tá bom, eu não vou contar. Não, tem que contar. Mesmo que diga, irmão, a sua esposa precisa saber. O irmão vai precisar contar. O irmão falhou. Procure, pastor, mas eu não tenho coragem, eu não posso fazer isso. Então vamos orar por isso, para Deus lhe dar coragem. Para Deus dar o momento oportuno, mas precisa confessar. Então essa é uma primeira dica, de reconhecer. Pedir ajuda, ou seja, a ajuda é importante para que você saiba, né, que você sozinho não vai conseguir. Então você não está sozinho nessa luta. Procure a ajuda de alguém. Procure alguém que você possa confiar, você pode confiar. O pastor, o líder, um amigo, a mãe, o pai, uma pessoa da sua confiança que pode lhe ajudar. A Bíblia diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Está lá em Tiago 5,16. Confessai uns aos outros. Isso não significa que você tem de abrir o coração para toda pessoa, ou para qualquer pessoa, mas confessar a situação para um cristão de confiança. Isso é importante. Uma pessoa que camufla um pecado seríssimo, um pecado que afetou, ou seja, pessoas aí, e ela encobre, e nunca confessa, ela vai levar para o resto da vida, e tudo que ela vai fazer vai ser uma farsa, enquanto ela não confessar aquilo dali. Vamos supor que eu tivesse cometido um adultério contra minha esposa. E aí eu já pedi perdão a Deus, e Deus já me perdoou, e eu nunca conto. Eu vou levar isso para o resto da vida. Eu tenho que chegar e confessar. Então, precisamos fazer isso daí. Então, abrir o nosso coração com uma pessoa de confiança é importante, primeiramente, com Deus. Quando você está lutando com qualquer vício, então, é bom ter o apoio e a orientação de alguém. Uma terceira dica aqui, criar uma estratégia. Ou seja, você precisa orar, precisa confiar em Deus, mas isso não basta para vencer o vício. Às vezes a pessoa diz, mas eu leio a minha Bíblia, mas eu oro, eu tenho lido, eu tenho orado e não tenho conseguido. Precisa de estratégia também. Você precisa entrar em ação. Então, uma boa estratégia que ajuda a combater o vício de maneira mais organizada e eficaz, ela é necessária. A Bíblia diz lá em Mateus 5, 29 e 30, que se determinada coisa te leva a pecar, se o teu olho te escandalizar, se a tua mão, tira-o, arranca-o, ou seja, é mortificação aqui. Então, restrinja seu acesso às coisas que o levam ao vício. Então, restrinja, é a internet, o celular, então restrinja isso daí. Faça outras atividades no tempo em que você iria praticar o seu vício. Vai estudar, vai caminhar, vai jogar uma bola, praticar alguma coisa. Mas naquele horário, quando eu estou só, então, procure estratégia. Então, precisamos de uma boa estratégia. Descubra quais são as coisas que despertam o seu vício. Ansiedade, tédio, estresse, brigas. Ou seja, quando você descobrir quais são, crie, então, estratégias, novas estratégias. Mas uma outra dica que a Bíblia dá é fugir. Além de eu reconhecer, de eu confessar, de eu buscar a ajuda de alguém, como nós já falamos aí, de criar uma estratégia, nós precisamos fugir também. Ou seja, mesmo tentando evitar o vício, você, por vezes, vai se encontrar em situação de tentação. E nesse aspecto aqui, ou nessas situações, o conselho da Bíblia é: fuja. Tem que fugir.
saia da situação o mais rápido possível. 1 aos Coríntios 6,18. Não fique para ver se você tem força para resistir. Fuja ao perigo, à tentação. Muitas pessoas com vícios, elas têm recaídas porque elas não saem da situação de tentação. Eu contei aqui, não sei se recentemente, mas em uma dessas pregações, de uma pessoa que foi viciada em drogas, cracks, um bocado de coisa, foi ordenado pastor, e depois de muito tempo alguém ofereceu um baseado lá, uma droga, e a pessoa disse assim, não, eu já sou crente, eu sou pastor, eu quero ver se isso faz efeito mesmo em mim, e usou aquele cigarro. E ela me contou dizendo, pastor Benildo, maldita hora em que eu experimentei de novo aquilo dali. Eu voltei a todo o vício que eu tinha no passado. Voltou à escravidão novamente. Ah, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou homem de oração, mulher de oração. Não brinque com isso. Está na iminência ou no perigo de algum vício? Fuja. Não está conseguindo superar? Fuja das tentações. Então, muitas pessoas recaem porque brincam com o perigo aí. Pensam que já tem força. Pensam que já estão seguros aí. E, às vezes, não estão seguros. Então, muito cuidado nisso daí. Ou seja, temos que fugir do vício, assim como a gente foge do perigo, do fogo, de qualquer uma outra coisa, nós temos que fugir também. E a outra coisa, a última dica que eu coloco aqui, é a ideia de perseverar. Não desista, persevere. Eu já trabalhei com pessoas fazendo acompanhamento, que a própria pessoa estava desanimada de si. Eu não vou conseguir, pastor. Mas a palavra é, não desista. Então, às vezes, a pessoa pode... Tem gente que sai com facilidade de um vício, tem outros que não. O porquê a gente precisa analisar aí. Mas a ideia aqui é não desistir. Seja perseverante. Ainda que a pessoa tenha uma recaída, ela tem que voltar a pedir perdão a Deus, contar para Deus e não desanimar. Começar tudo de novo. Ou seja, use o erro para aprender. Existe um método de uma neurocientista, de um livro que eu tenho aí sobre a questão do cérebro, que ela coloca um projeto em 5 áreas que você vai trabalhar e que você vai fazer durante 21 dias para trabalhar, que é o tempo necessário para o seu cérebro internalizar um hábito e colocar aquilo em prática. Então, imagine se a gente pegar um método desse, alguém que está tendo dificuldade, está viciado em alguma coisa, e implantar aquele método, aquela estratégia que eu estou falando, colocar e aplicar uma vez, aplica a segunda vez, aplica 3 vezes, vamos supor que a pessoa faça esse método 6 vezes ao ano. Então, ela vai erradicar aquele hábito errado, aquele vício, e vai implantar um novo hábito. O certo é que a gente não pode desistir, não podemos desistir. E o papel da fé também. A fé em Cristo Jesus pode ser uma força transformadora contra o vício. Buscar realmente em Cristo a ajuda divina. O verso 36 que eu já li aqui de João 8 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, cuidado com os vícios. Eu coloquei no plural. Vamos procurar ajuda. Se temos algum vício que é prejudicial, nós temos que confessar, reconhecer, confessar, buscar ajuda, ter estratégias, orar, não desistir e com a nossa fé, sabendo que nós poderemos vencer. Nós vamos já cantar um hino para finalizar, mas eu quero fazer as minhas conclusões aqui dessa temática de hoje, a libertação dos vícios. Eu coloquei uma citação aqui de Agostinho.
Agostinho diz: Senhor, dá-me castidade e continência. Foi o que ele disse. Só que ele orou, mas ainda não, ou seja, agora não. Ele era jovem quando ele disse isso, né? Então, depois ele se tornou bispo de Hipona e um dos maiores teólogos da história da igreja. Ele descreveu a sua infância como sendo preso, ou seja, escravizado pelas cadeias dos prazeres mortais da carne. Em suas confissões, Agostinho conta como o Espírito Santo aplicou poderosamente a palavra de Deus ao seu coração, convertendo-o através de uma passagem de Romanos 13, os versos 13 e 14. Ele diz que o Espírito Santo aplicou essa dose da palavra de Deus no seu coração, quando diz: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às concupiscências. Então ele disse que o Espírito Santo o ajudou. Humildemente e confiante na graça capacitadora de Deus, Agostinho, ele aprendeu uma nova oração. Ele ora agora: Senhor, concede o que ordena e ordena o que desejas. Ou seja, Senhor, me conceda o que tu ordena e ordena o que tu desejas. E ao descrever sua experiência em termos de escravidão e de libertação, Agostinho estava avaliando sua vida. Ele avaliou a sua vida através da lente e visão do mundo das Escrituras. Ele olhava pela ótica ou pela lupa das Escrituras sagradas. Seus pensamentos eram varridos ou limpos ali pela palavra de Deus. A palavra vício, como nós colocamos aqui, pode parecer um termo adequado para descrever qualquer, como é o que eu pretendi aqui, envolvimento compulsivo e habitual, independente dos efeitos ali negativos. Então, é um vício, a pessoa está escravizada e tem que buscar ajuda. Ser liberto dessa escravidão ou desse vício aí, não é o fim da história. A conversão, quando nós nos convertemos, a conversão aí inaugura a nossa batalha espiritual contra os desejos pecaminosos. E a Bíblia ensina muito sobre a nossa necessidade de nos empenharmos nisso daí. Então o cristão, ele vive em uma luta, ele vive em uma batalha. Nós, os cristãos, somos obrigados, portanto, a permanecermos firmes em Cristo Jesus. Assim como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados, edificados e alicerçados na fé. Nós não podemos ser como os Gálatas, que começaram bem e agora estavam voltando a um novo jugo de escravidão, o jugo da lei. A geração jovem aqui no Ocidente esquece que os cristãos compõem a igreja militante. Então nós somos uma igreja que milita. E os nossos inimigos quem são? O mundo, a carne e o diabo. E nós somos a igreja militante. Nós não podemos esquecer disso daí. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então, 3 áreas aí da nossa batalha: o mundo, a carne e o diabo. O diabo que se enfurece para nos destruir, quer destruir a nossa vida. Então, diante dessa perspectiva de uma batalha espiritual que está travada contra nós, contra a igreja, contra as coisas de Deus, a partir dessa perspectiva, nós devemos conhecer a cada dia mais a palavra de Deus
e essa palavra nos conclama ou nos concita a fugir das nossas concupiscências naturais, concupiscências que nos escravizam de novo, porquanto nós já fomos libertos, e nos incentiva a progredir na santificação. Sede santos, porque Ele é santo, e a Bíblia deve ser a nossa fiel companheira em todos os momentos. A Bíblia fala que nós devemos nos despir do velho homem, mortificar as obras da carne e nos renovar e nos revestir do novo homem. Nós temos, meus irmãos, que ser impiedosos para matar os atos do corpo que não fazem bem à nossa vida com Deus. Pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, assim como aplicou a palavra na vida de Agostinho para libertá-lo dos prazeres, dos vícios da carne, o mesmo Espírito aplica também essa palavra em nosso coração. Como soldados de Cristo, bem disciplinados, nós aprendemos aqui nesta série de batalha espiritual que nós devemos usar a armadura de Deus e usá-la completamente. Nós devemos permanecer nesta luta, mas usando as armaduras de Deus. Lembrando-nos da demonstração de Jesus, que nós devemos ter medidas práticas e severas. Se o teu olho te escandalizar, se a tua mão fizer tropeçar, a Bíblia diz, arranca-o, ou seja, mortifica. Precisamos mortificar os hábitos pecaminosos e nos revestir na prática da piedade. Aqui é uma substituição intencional, já que hoje nós falamos muito de intencionalidade, relacionamento intencional. Então nós temos que ter uma metodologia, uma estratégia intencional, revestir-nos do novo homem e abrir mão daquela roupagem do velho homem. Essa substituição intencional mudará o nosso comportamento, que resultará em libertação também dos vícios. Finalmente, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que as nossas armas para vencer essa batalha, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. O texto diz poderosa para destruir sofismas e fortalezas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir a nossa jornada cristã, olhando para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé,